vamos para a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é clara em dizer, e nós vamos falar de Jesus Cristo no âmbito geral, e eu queria dizer aqui sobre o ministério de Jesus Cristo, e falar que o ministério de Jesus Cristo, ele trouxe para nós o maior exemplo. Jesus, ele sendo o exemplo de missionário, ele vai comissionar os seus 12 para cumprir uma chamada ministerial. O preço de uma chamada, eu disse ontem, gravei um mini vídeo dizendo o seguinte, que o preço de uma chamada não é considerado pela quantidade de almas que você tem, ou pela quantidade de almas que aceitaram a Cristo pelo seu tempo, porque o preço de uma chamada está fixado e ligado no sangue de Jesus. O preço de uma chamada, o preço de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, é o maior e melhor acontecimento que a humanidade poderia esperar. O preço de uma chamada para um obreiro está no âmbito, na esfera espiritual, na esfera sobrenatural, e não está numa esfera natural. Porque quando eu digo esfera natural e sobrenatural, foi o que eu disse terça-feira passada, porque o homem natural pensa de forma natural, mas o homem sobrenatural, o homem espiritual, pensa nas coisas espirituais. Há homens que estão afadigados e pensando nas coisas naturais, e doravante os seus pensamentos e as suas vidas têm se tornado vidas monótonas. Por quê? Porque não vê mais operação de maravilha, não vê mais operação de milagre, e pasme, em muitos ministérios você não vê o que aconteceu aqui ontem e o que está acontecendo nas congregações. O que? Pessoas levantando as suas mãos, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pastor, o que é que nós temos visto? Nós temos visto uma aglomeração de pessoas, e quem sabe pessoas até crentes que entram e saem dentro da igreja, mas não sentem absolutamente nada, e querem ligar o avivamento a algo que, aleluia, não se tem mais dentro da igreja. Eles olham e observam a irmã Magali e diz, está tendo um avivamento ali dentro daquela igreja. Não, está tendo um barulho, porque o verdadeiro avivamento, ele é promovido pela palavra de Deus. E é aqui que eu quero pregar nesta noite. Quando eu vou falar de milagre de Jesus, eu vou lembrar agora, primeiro, aleluia, dos 10 primeiros milagres que eu já citei, e vou falar hoje sobre a cura do criado do centurião de Cafarnaum. A Bíblia vai dizer que este homem, este criado do centurião de Cafarnaum, estava enfermo. Escute, havia duas situações. A Bíblia vai dizer que ele estava enfermo, em casa, paralítico e automaticamente atormentado. A Bíblia vai dizer, irmã Maura, que ele estava atormentado e paralítico, ou seja, ele estava imovível, ninguém podia tirar, ninguém podia arrancá-lo daquela cama, a não ser, aleluia, carregado por alguém, ou ele não podia movimentar-se para que ele pudesse ter a cura, para que ele pudesse ter o milagre. Diferente de outras pessoas, como nós falamos dos leprosos que foram até Jesus, ou aquele que foi até Jesus e pediu a cura. Nós vamos ver agora este homem que estava em casa, e aquele homem que era, aleluia, o seu chefe. Ele então vai até Jesus para pedir o milagre. Ele vai até Jesus para que pedisse que Jesus intervisse naquela situação. Quando nós olhamos para Jesus Cristo agora, Jesus, ele vai dar um banho, ele vai dar um exemplo de liderança neste texto. Qual é o tema, qual é o texto, ou qual é a atitude que Jesus vai ter nesta hora? O texto é bem claro em dizer que Jesus se propõe, ou seja, ele se coloca à disposição para ir até a casa daquele homem. Eu vejo hoje, nos dias atuais, homens que não querem pegar a palavra, homens que não querem sair dos seus confortos, estão com as suas vidas acomodadas, pastores que chegaram no ápice da sua vida e agora não vão mais nas casas dos irmãos, não visita mais, não ora, não jejua, não consagra, porque estão acomodados. Mas eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para
para trazer uma mensagem ao seu coração, para que você venha entender uma coisa: Jesus, Ele vai demonstrar um exemplo, aleluia, para mim, para você. Como assim, pastor? Ele não precisava de dizer que ia naquela casa, mas ainda assim, Ele se propôs entrar na casa daquele homem, para operar um milagre. Saiba de uma coisa: você entrou aqui essa noite, você saiu da sua casa, e você veio com o propósito de adorar a Deus, mas quem vai até a tua casa hoje é Jesus de Nazaré. Você veio até aqui, mas é Ele que vai até a tua casa, aleluia. E quando eu digo que Ele vai até a tua casa, eu vou falar em dois aspectos. O primeiro aspecto é, aleluia, espiritual, porque na Bíblia diz que nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo. Sabe o que eu quero te dizer? Que você está aqui essa noite, e a primeira casa que Ele está entrando se chama eu, se chama você. Sem Ele você não é nada. Se você é casa, tem que ter adoração. Se você é casa, tem que ter habitação de Deus. Se você é casa, você é diferente, oh glória. Ele podia muito bem ter dito: não vou na sua casa, e dizer o que o centurião pediu, que era só mandar uma palavra. Mas ele conhecia o coração do centurião. O que é que Jesus sabe? Ele entende, conhece o coração das pessoas. A Bíblia diz que sobre ele estava o Espírito de Deus, e o discernimento de espírito também estava com ele. Ele tinha certeza, ele tinha a ciência e totalmente controle da situação. Então nós vamos ver o centurião de Cafarnaum dizendo o seguinte: ora, mestre, pelo que eu vejo e pelo que eu estou contemplando, pelo que eu estou vendo. Escute aqui, você nunca vai ver no texto de forma explícita algumas coisas que acontecem na Bíblia. Os evangelhos de Cristo, ou os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos de Jesus Cristo, você nunca vai ver nesses evangelhos, na sua totalidade, os milagres. A Bíblia, ela não conseguiu narrar tudo que aconteceu, era pouco papel para o que aconteceu. Então, entra nessa hora a revelação divina e a conjectura bíblica, a conjectura humana. Nós conjecturamos. É o mesmo que o nosso irmão presbítero Samuel vem contar para mim uma história. Já o presbítero Maurílio vai contar ela diferente, de outra maneira, de outra forma. Mas aí eu vou conjecturar, entrando então num posto e num presente dentro desta mensagem, que você vai entender uma coisa. Eu sempre gosto de enfatizar que Jesus, evangelista Vitor, nunca andou à toa. Ele nunca andou, aleluia, para lá e para cá à toa. Então quando ele está de confronto desse homem, esse centurião, ele olha para, aleluia, Jesus, e ele vira e diz o seguinte, evangelista Wesley: eu não sou digno que entra na minha casa. Ou seja, ele estava dizendo, irmão Ícaro, eu não tenho condição de receber o Senhor, eu não tenho condição, aleluia, nenhuma, eu sou pecador, eu sou falho. Aí Jesus ora para ele: oh glória, se fosse hoje, ele dizia, presbítero Thalisson, da seguinte maneira: eu vim foi para os pecadores, eu vim foi para aqueles que, aleluia, pecam, eu vim foi para aqueles que estão no pecado, eu vim para salvar e libertar os pecadores, aleluia. E aí, escute só, demandou Reb Naracalabachai. Ele vira e diz o seguinte: ora, eu não sou digno que entra na minha casa, porém, apenas uma palavra, diga, a cura, o milagre, vem pela palavra. Em todo momento da Bíblia Sagrada, você nunca vai ver Jesus operar milagres sem palavra. Primeiro ele dava o sermão e depois ele dava a cura. Primeiro ele dava a palavra e depois ele ministrava o milagre. Quer ver? Quando ele encontra, aleluia, com homens que estavam
enfermo, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça para vocês? Porque o meu pai me diz isso, isso e isso. Todas as vezes que Jesus falava, Jesus pregava, Jesus ensinava, e primeiro ele dava palavra para que o povo fosse alimentado. É bíblico. Em 3 aspectos nós vamos ver. Eu disse terça-feira passada e vou repetir: Jesus tinha 3 públicos que andavam com ele, 3 multidões que o seguiam, multidões de comilão, pessoas que queriam só comer, pessoas que queriam só se alimentar. Se tinha bênção, eles falavam bem de Jesus. Se tinha milagre, se tinha resposta, se tinha comida, se tinha água, se tinha vinho, eles se alegravam. Dentro da igreja também tem esse tipo de pessoa. É pessoa que só adora porque tem comida, só adora porque está bem, só adora porque está sobrando, só adora porque tem dinheiro. Agora quando a coisa aperta, fecha a cara, parece que chupou limão e fica com a cara amarrada. Mas nessa noite, como profeta de Deus, abre um sorriso no teu rosto, porque Jesus não tem culpa do que você está passando. Oh glória! Terebe calabachai. Essa multidão de comilão, é multidão de comilão, só está com Jesus porque tem bênção, só está com Jesus porque tem milagre. Desperta nessa noite, tu que dorme, porque Jesus está na casa. Terebe calabachai. Mas Jesus vai entender que esse homem não pertencia a essa multidão. Jesus vai entender que esse homem não faz parte dessa multidão. A segunda multidão era a multidão missionária Tainara, que vivia a perseguir Jesus. Por que eles viviam a perseguir Jesus? É aqui que você vai entender. Jesus vai lidar com o centurião de Cafarnaum de forma diferente. Por quê? Porque Jesus está esperando a reação dele. Presbítero Thaleson, sabe o que acontece com Jesus, Elias? Ele está esperando a sua reação. Ele dá uma palavra para ver como que você vai reagir. Tem hora que Deus não fala nada, Samuel. Ele está em silêncio, esperando para ver até onde você vai, para ver se você aguenta, para ver se você consegue, para ver se você não murmura. Se murmurar já sabe, mas se não murmurar, o noivo, o cordeiro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele, o todo-poderoso, ele vai se manifestar. Aleluia. Aí tem a segunda multidão. A segunda multidão que estava com Jesus era aqueles que queriam ver a derrota, que queriam ver a desgraça. Porque tem gente, irmão, que está assim: vai dar errado, não vai dar certo, vai dar errado, esse negócio vai dar errado. Existia o povo que dizia: isso aí não vai funcionar. Tem gente para tudo, irmã Sabrina. Pessoas que vão olhar, Rogério, e vai dizer: não vai dar certo. Quer ver? Quando o Rogério voltou para Jesus, eu ouvi por muitas bocas: é 15 anos no crack, é 15 anos na droga. O Rogério, ele já foi para a igreja, mas não firma. Ele já foi na igreja A, já foi na igreja B. Aí eu disse para essa pessoa: ele foi na igreja, mas agora ele encontrou com o noivo, ele encontrou com o cordeiro, ele encontrou. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui? A multidão, aquele povo andava. Então agora chegamos na parte então da classe do povo do centurião de Cafarnaum. Agora existe o povo que são os remanescentes. São aqueles 7 mil que não se dobraram, que não se venderam, que não se corrompe por momento, que não é levado por vento de doutrina, que não é levado por qualquer coisinha. Vou descabelar, arrancar o cabelo da cabeça.
aconteça. Eu disse à minha esposa mês passado: Deus está no controle da obra, Deus está no controle da igreja, Deus está no controle das nossas vidas. Deus faz aquilo que Ele quer. Aleluia. A humildade de Calabachai. Eu estou sentindo Ele grandão aqui nessa noite. Você pode abrir a sua boca e dar glória aí no seu lugar? Ai, Deus. Está tendo um mover espiritual aqui, irmão. Se posicionar diante de Deus tem uma certa diferença. E eu vou provar para você. A Bíblia vai dizer bem claro que Deus, Ele não tinha Davi para a nação de Israel. Sabia disso? Davi não foi, ou não havia sido escolhido para a nação de Israel. Davi só foi opção de Deus, porque Saul pecou. O que é que acontece conosco? Muitas das vezes Deus tem uma segunda opção para estar fazendo determinadas coisas, porque nós não nos posicionamos naquilo que Deus mandou nós fazermos. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, e estamos fazendo ela de forma relaxada, Deus sempre terá um Davi, Deus sempre terá um sucessor, porque a obra dele nunca ficará, aleluia, a torto e direito por aí andando de qualquer maneira, não. E aí, olha só, a Bíblia vai dizer que este homem, voltando para o texto, ele está então agora a conversar e dialogar com Jesus, e ele faz parte da última turma, da última multidão, que era da multidão de adoradores, que adoravam a Jesus pela essência, que adoravam a Jesus por aquilo que Ele é. Então quando ele vai dialogar com Jesus, o centurião de Cafarnaum, ele diz: olha, eu não sou digno. A primeira coisa que ele faz é se humilhar. Quando ele se humilha, o milagre acontece na humilhação. Porque aqueles que se dizem grandes serão pequenos, mas aqueles que são pequenos, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu não tenho. Realmente você não tem, você não pode, nós não podemos. Mas aquele que se coloca na brecha diante de Deus, certamente será honrado por Deus. Agora aquele homem está então dizendo o seguinte: ele está então esperando entre esse diálogo com Jesus uma palavra, mas ele não pensa de modo algum que Jesus diz que vai à casa dele. Ele quer apenas uma palavra. Ele não está esperando que Jesus entre na sua casa. Mas olha só que interessante, Jesus fez duas coisas ao mesmo tempo. Se você for olhar do texto original, ele vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Diga: Jesus vai curar e Jesus vai salvar. Eu vejo duas coisas Jesus fazendo. A primeira coisa que Jesus vai fazer, através da palavra, ele vai curar o servo do centurião. Quando ele vai dizer o seguinte: eu não sou digno de entrar em minha casa, mas eu creio que apenas uma palavra do Senhor, o meu criado já está sarado, aleluia. Jesus vai dizer, olha aí, Jesus vai falar, Jesus vai dizer: assim então seja feito. Quando Jesus vai dizer que assim seja feito, que isso aconteça, mas eu vos digo, versículo 11, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, acertar-se-ão à mesa com Abraão e Isaac. Melhor, versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta. Escute aí, o que vai acontecer aqui? A cura é enviada para o seu criado. No momento e no ato de fé, que ele pede a Jesus que uma palavra entrasse sobre a vida daquele homem, aquele homem recebe a cura. Agora, olha o que vai acontecer. Quando Jesus está dizendo para os seus discípulos que ele não tinha visto fé tamanha em Israel,
Jesus estava dizendo para eles, sobre a vida dele houve também salvação. Porque preste atenção, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo e ouvir o quê? Então preste atenção, para gerar salvação tem que ter o quê? Palavra. E para ter palavra e acreditar na palavra tem que ter fé. Então logo, quando Jesus está dizendo sobre a vida daquele homem, eu nunca vi tamanha fé, Jesus está dizendo, houve salvação também naquela casa, houve libertação, houve milagre, oh glória. A salvação, o milagre gerado através da fé, testificou tanto na vida daquele homem, como na vida de seus criados. Porque você vai observar que ele tinha poder sobre suas mãos. Imagino eu, agora a questão particular minha, isso não é bíblico, ele chegando em sua casa e o seu criado sendo curado, de encontro a ele, porque eu nunca vi na Bíblia Sagrada Jesus encontrar com alguém e ficar da mesma maneira. E biblicamente falando, quando Jesus encontra com alguém alguma coisa nova, sempre vai acontecer. Para que eu possa concluir sobre o centurião de Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que este homem, ele tem um encontro com o nosso Senhor, a vida dele muda, a vida dele é transformada, ele recebe a cura, o seu criado é curado, ele tem uma novidade de vida, e isso começa a gerar nas pessoas que estavam ao redor de Jesus mais temor. Aos discípulos de Jesus, o criado, ou melhor, o centurião de Cafarnaum, serve como exemplo. E é aqui que eu vou finalizar. Muitas das vezes nós andamos com Jesus, mas nós não cremos que Ele faz milagres. Escute só, Jesus disse que não tinha visto em Israel fé tamanha, vergonha para os discípulos. Já pensou, Samuel? Eu andando, você e mais 12 discípulos, e aí eu virar para você sobre um centurião de Cafarnaum, que nunca tinha visto tanta fé em Israel? Eu conjecturo e digo o seguinte, seria vergonha, porque o próprio Jesus dizer isso para as pessoas que estavam ao seu redor, significa que quem estava próximo a Jesus, não conseguia acreditar, na maioria das vezes, nele. Prova é que nós temos os 12 discípulos, e o próprio Tomé, quando Jesus ressuscita, pede para ver o que? As suas mãos. Então Jesus, com as suas mãos furadas, estende para Tomé, vem aqui Tomé, se você quer ver, então toca nas minhas mãos, para que você veja que realmente sou eu, que ressuscitei para a glória de Deus Pai, aleluia. Então preste atenção o que Ele quer nos passar, para a conclusão. Não é necessário só falar que tem Cristo em nossos corações, não é necessário só eu sair da minha casa. E alguém pode perguntar, para que no culto de terça, se tem um culto de sexta, se tem um culto de domingo, para que isso, para que aquilo? Quem anda com Jesus, quer estar perto de Jesus. Quem mais se estreita ao conhecimento bíblico, demonstra maior atitude de fé. Aqueles que querem se aprimorar nas escrituras, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de quê? É por falta de Bíblia. Somos enganados porque não tem Bíblia. Tem gente que vem à igreja, entra e sai do mesmo jeito, porque vem à igreja, anda com Jesus. Escute aí, anda com Jesus. Eu escutei essa semana, não vou citar por questão de ética. Eu sou da igreja fulano de tal, cigarro na mão. Eu frequento a igreja fulano de tal. Será que o seu pastor sabe? Pensei comigo, será que o pastor sabe que ele está fumando? E aí, tem Deus no coração? Tenho. Eu ando com Deus, Deus anda comigo. Deus não anda com esse tipo de pessoa. Eu vou pregar o que Deus está mandando pregar. Anda com Jesus, conhece Jesus, mas quando é na hora do vamos ver, do pega para capar, como
como diz o ditado mineiro, foge da raia e abandona Jesus sozinho para ser crucificado. Foram aqueles 12, foram aqueles mesmos homens, que apenas vai sobrar no Getsemane 4, que estavam orando com ele e ainda dormiu. Porque quando ele está orando, ele volta e ele diz: não posso orar nem um pouquinho que vocês já estão dormindo. Isso significa que muitas das vezes nós andamos com Jesus, nós estamos às vezes falando que tem Jesus no coração, mas a prática de vida que nós levamos não é uma prática de vida, aleluia, que Ele está aprovando. Pastor, qual é o segredo? O segredo é ter a fé do centurião de Cafarnaum e dizer, aleluia, apenas uma palavra tua, Senhor, e o meu criado será sarado. Ou seja, eu não preciso andar com o Senhor para crer que o Senhor pode fazer. Oh, glória, meu Pai. E calabaxandarai. Você tem que entender isso, irmão. Você não tem que estar dentro da igreja. Não é porque você frequenta um culto, ou porque você está aqui, ou porque você diz que tem Jesus, que isso vai acontecer da maneira que você quer. Não, nós temos que entender uma coisa, que há situações na nossa vida que não estão no nosso controle. É por isso que Jesus, ele vai entender sobre a fé do centurião de Cafarnaum. Ele é bem claro em dizer e enfático, ele diz, Senhor, apenas uma palavra, e o seu criado, se o Senhor quiser, apenas uma palavra, e o meu criado será curado. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo, se o Senhor quiser, não é eu, se o Senhor quiser, o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode. É isso que ele quer passar para nós. Se você entender isso nessa noite, você vai sair daqui renovado. E agora eu vou explicar por quê. Falta 10 minutos. Segura aí. Não é porque você ainda não comprou o teu carro que Deus saiu da tua vida. Não é porque você ainda não tem a chave da sua casa própria que Deus me abandonou. É um monte de gente batendo o queixo dizendo, eu fui abandonado, eu fui esquecido. Meu querido, esquecido foi Jesus no Gólgota. Quando ele olha para cima, ele diz, Pai, por que me desamparaste? Isso que é esquecimento. Agora na terra não, você não sabe o que é sofrer ainda. Você está passando pela prova, mas faz igual o irmão Lázaro, vai passando pela prova, dando glória a Deus nessa noite, porque daqui uns dias, você não vai estar aqui mais, você estará lá, aleluia. Eu não estou vendo Deus agir, eu não estou vendo Deus operar, eu não estou vendo Deus fazer, Ebacai. Abra a tua mente espiritual, abra os teus olhos espirituais, sai da carne, vem para o espírito, sai, aleluia, daquilo que o diabo tem colocado no teu ouvido. Desta noite eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, porque ele disse, oh glória, aleluias. Eu tinha que falar hoje ainda sobre o filho da viúva de Naim, mas eu vou deixar para a próxima terça. O 10º milagre de Jesus, esse que eu acabei de pregar, ele fala justamente sobre a fé de um homem comum, como eu e como você, que serviu de exemplo para que a eternidade pudesse ler, pregar e ouvir dia após dia. Essa narrativa bíblica, esse texto bíblico, levanta e edifica milhares de pessoas. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o seu testemunho de vida vai edificar milhares de pessoas. Que aquilo que você está passando hoje, nos palcos da vida, que aquilo que você está sofrendo hoje, no teu ministério,
na tua vida ministerial e na tua chamada, será a escada, Rogério, é degrau por degrau. Cada dia que passa você sobe mais um degrau. O diabo goste ou não, o inimigo goste ou não, eu não concordo, não pode concordar, concorda ou sem corda, você vai subir e você vai pregar, você vai cantar, você vai profetizar, vai exercer aquilo que Deus colocou na tua mão, porque tu fará com que essa terra seja próspera, e os teus filhos serão prósperos, e a tua descendência será próspera, diz o Senhor dos exércitos. Oh glória, fica de pé por favor, oh glória. Você pode adorar o Senhor aí? Decalabai. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa: se o mundo te aborrece, ore. Se lá fora está te entristecendo, ore. Se é dentro da igreja que está te entristecendo, ore, porque certamente Deus lhe exaltará. Levanta a tua mão para o céu, glorifica o Senhor, exalte Ele, oh glória. Eu vou dar um minuto para a igreja orar nessa hora. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Olha ele soprando aí, ó. Teu ministério está na mão de Jesus, irmão. A tua chamada está na mão de Jesus, irmão. Ainda que eu, que sou pastor, quisesse barrar qualquer chamada aqui, não seria possível, porque quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Orebacanto Rebinai. Você, ai Deus, oh glória. Ai Jesus. Começa a ser tocado aí no seu lugar agora. E eu vou dizer aqui que não precisa de hino para você ser cheio. Você pode ser cheio aí agora no seu lugar do Espírito Santo. Começa a receber aí agora, eu profetizo. Vai recebendo aí renovo agora. Vai recebendo combustível para o teu ministério aí. Jesus mostra para nós nesse texto que independente do lugar que você está, certamente a tua fé não está, aleluia, fixada no homem. Rebaixandarabanagabia. A tua fé está firmada no Senhor. Pastor, eu não entendo, porque às vezes eu chego na igreja e não sinto nada. É porque você ainda não entendeu que as coisas do alto se busca é de joelho. Oh, Rabacai. E com de Rebinai. Tibanai. Uiamon de Reblicobinabia. O teu ministério é grande, irmão, mas você ainda não conseguiu ver Ele. Deus vai abrir os olhos. Deus vai fazer como fez com o moço de Geazi. Abra os olhos do moço, abra os olhos dele, para ele ver. Oh, meu Deus, se calabachanda, calabacalabanagarai. Sexta-feira o presbítero Thaleson pregou a mensagem: tocando em Jesus pela fé. Só pode sentir quem toca, porque dele sai virtude, porque dele sai virtude, porque dele sai virtude. Oh glória. Ai Jesus.
Espírito Santo de Deus, nesta noite eu quero pedir ao Senhor que não seja de mim, mas que seja do alto. Derrama poder sobre a tua igreja, derrama os dons espirituais, batiza com o Espírito Santo e com fogo, manifesta com línguas estranhas aquele que está desanimado, aquele que está frio, aquele que está abatido, seja tocado agora, seja renovado agora, seja cheio agora. Oh, olha Deus operando aí, ó. Ah, Jesus, aleluia, aleluia. Eu quero parar, mas ele não quer, irmão.